Bom dia, povo lindo de Deus. E a palavra de Deus para esta segunda-feira está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o verso 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nosso tema de hoje é: não se desespere. Deus reina poderosamente. Meu querido, minha querida, o profeta Isaías estava desolado. O trono da nação estava vazio. O rei Uzias estava morto. Toda a nação estava de luto. O medo tomou conta do profeta, e é nesse clima de dor que ele entrou na casa de Deus. E foi aí que ele teve uma visão da majestade, do poder e da glória de Deus. Ele viu o Senhor revestido de glória e estava sentado no trono. Sua santidade era proclamada pelos serafins, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías compreendeu que quando a crise se instala na terra, o trono de Deus permanece firme. Quando as coisas parecem sem direção em nossa vida, Deus ainda está no controle. Na hora da crise, da enfermidade, das perdas e do luto, precisamos olhar para cima. Precisamos saber que Deus reina, que Ele está no trono. E a ordem é esta: não temas, não tenha medo, não desanime. Deus está no controle. Seu trono jamais será abalado. Ele governa os céus e a terra. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. E os seus planos não podem ser frustrados. Ele é poderoso para tomar conta da sua vida, do seu casamento, da sua saúde, das suas finanças, da sua linda família. Ele não é colhido pelas surpresas. Ele não é surpreendido pela crise. Não perde o controle diante dos vendavais da vida. Ele estará sentado no trono. Reina o Senhor. Então, nesse dia e nesta semana, descanse seu coração. Entregue sua causa a Ele. Ponha nos seus pés toda a sua ansiedade. E Ele é poderoso e vai restaurar a sua sorte. Obrigado, Senhor, por este dia lindo e maravilhoso. Mesmo em tempos de pandemia, nós levantamos decididos a enfrentar a vida, não por nós, mas porque o Senhor governa soberanamente.
Não são os homens quem conduz a nação. Eles acham que têm o poder para decidir, para fazer. Mas quem manda no universo é o Senhor. Diz a tua palavra que o Senhor levanta e também abate. Por isso eu estou confiante e confiado no Deus que eu sirvo, que reina para sempre, que não conhece a derrota, que não sabe o que é o impossível e que hoje estará cuidando da minha vida. Mesmo eu sendo tão pequeno, tão falho, tão medroso às vezes, mas o Senhor me visita dizendo: não temas, tudo está no controle do Senhor. Que Deus te dê um lindo dia e que em nome de Jesus você siga em frente. Amém. Beijo no coração, seu amigo e pastor Ismael Miranda. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 27, o verso 7, que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Nosso tema de hoje é: cuide bem da sua alma. Meu querido, minha querida, a abundância de provisão pode produzir um fastio na alma. Quem muito tem, não valoriza o que tem. Quem muito recebe, não dá valor ao que recebe. O texto sagrado diz que a alma farta pisa o favo de mel. Aqueles, porém, que estão famintos, valorizam até as migalhas que caem da mesa. Os famintos não desprezam o pouco, nem se afastam nauseados com o amargo. Para eles, até o amargo se torna doce. Esse princípio se aplica às diversas áreas da vida. Por exemplo, aqueles que na igreja estão acostumados a receber um rico cardápio da palavra de Deus, correm o risco de se acostumarem com o sagrado. Nada mais lhe toca ao coração. Estão saturados de verdades sublimes. Estão com a alma farta. Na linguagem do profeta Miqueias, essas pessoas estão enfadadas de Deus. Miqueias capítulo 6, o verso 3. Nas palavras do profeta Malaquias, essas pessoas olham para o culto divino e dizem: ai, que canseira. Malaquias capítulo 1, verso 13. Uma alma enfastiada olha para o alimento mais excelente, o favo de mel, e o despreza. Em vez de valorizá-lo, pisa-o. Em vez de saboreá-lo gostosamente, calca-o debaixo dos seus pés. Rejeita aquilo de que o faminto necessita. Despreza aquilo que seria o melhor alimento para o necessitado. Oh, que tragédia! É rejeitar o melhor de Deus como algo sem valor. Cuidemos a nossa alma. Valorizemos cada oportunidade que Deus nos dá. Cada momento, cada encontro, cada culto, cada palavra, cada ensinamento.
tiremos o melhor de Deus, para que a nossa alma tenha sempre fome da palavra do Eterno. Senhor, muito obrigado por mais uma noite, por mais uma semana que nasce nesta segunda-feira, debaixo da Tua graça. Nos dirija, Pai, nos ensine e que a nossa alma tenha sede de Ti e se alimente em Ti, pois Tu és aquele que nos fortalece, que nos revigora, que nos restaura. Pai, oremos por todos aqueles que estão enfermos, hospitalizados. Coloque a Tua mão de poder sobre cada um deles, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira linda e preciosa, com muita fome de Deus. Beijo no coração. Seu amigo e pastor Ismael Miranda. A palavra de hoje está na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 7, que diz assim: Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Nosso tema de hoje é o espinho nosso de cada dia. Meu querido, minha querida, Deus é especialista em equilibrar em nossa vida experiências arrebatadoras e sofrimentos atrozes. Levou Paulo ao terceiro céu e depois colocou nele um espinho na carne. O espinho na carne tinha um propósito santo: evitar que Paulo se ensoberbecesse. Satanás, porém, usou esse mesmo espinho para humilhar o apóstolo Paulo. Deus nos prova a fim de nos aperfeiçoar, e Satanás nos dá bofetadas a fim de nos derrubar. Deus usa a providência carrancuda a fim de nos manter humildes, e Satanás nos golpeia com essas mesmas circunstâncias a fim de nos tornar amargos. O espinho na carne de Paulo não era um expediente divino contra ele, mas a seu favor. Ajudou Paulo a evitar o que ele mais temia: ser desqualificado para o ministério. C.S. Lewis disse com razão que Deus sussurra aos nossos ouvidos em nossos prazeres e grita aos nossos ouvidos em nossas dores. No prazer, ele sussurra, mantendo o cuidado que devemos ter nesta hora. Mas no sofrimento ele grita, nos dizendo para não temermos, pois ele está conosco. A Bíblia diz que Paulo orou para que Deus removesse o espinho, mas Deus não lhe deu a resposta que ele queria. Antes capacitou com a graça para enfrentar o sofrimento.
Paulo pediu substituição, mas Deus lhe deu transformação. A graça de Deus é suficiente para nos capacitar em todas as circunstâncias da vida. O fato é que Deus nem sempre muda a realidade, as circunstâncias, mas muda o nosso olhar, a forma de ver as coisas que estão acontecendo. A graça de Deus é suficiente. Ela nos capacita, nos fortalece e nos dá uma nova dimensão em toda e qualquer realidade. Nessa terça-feira, com certeza você como eu estamos lutando com espinhos na carne e alguns deles doem muito, quase que nos leva ao desespero, porque fogem do nosso controle e ficamos à mercê dessa dor, desse sofrimento, dessa ansiedade, deste desemprego. Mas precisamos confiar que a graça de Deus nos abraça e nos leva a um outro nível de compreensão da realidade. Por isso, dê graças a Deus por tudo que te acontece, sabendo que Ele está no controle e tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, pela noite que passou, pelo novo dia que nasceu, e com este dia vem o renovo da misericórdia, vem a esperança tão teimosa que se apegou ao nosso coração e não vai embora, vai ficar agarrado a nós, porque a esperança é esta âncora da nossa alma, que nos faz ver que dias maus são possíveis, tirar coisas boas, enxergar possibilidades e crescer espiritualmente. Por isso queremos te agradecer por cada luta, por cada dificuldade que temos enfrentado e pedir-te perdão se não temos sido gratos. Nos ajude nesse dia a te glorificar. Abra os nossos olhos para vermos a realidade espiritual, o que está por trás até mesmo dessa pandemia, Senhor. Fica conosco. Revela-te a nós nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Beijo no coração. Seu amigo e pastor Ismael Miranda. A palavra para o nosso coração hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o verso 11, que diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual anseiam. Nosso tema de hoje é: Deus tem planos de bem. Meu querido, minha querida, quantas vezes você olha para si mesmo, para si mesma, com olhos de um juiz e declara-se incompetente ou inadequado? Quantas vezes se compara com outras pessoas e conclui que estar aquém
daquilo que é esperado. Talvez você se veja pelo prisma de críticas e insatisfações próprias, mas Deus te vê com outros olhos. Ele não enxerga seu passado, mas sim o seu futuro maravilhoso que preparou para você e para sua família. E enquanto somos capazes de ver apenas o que Ele já fez por nós, Deus vê tudo o que está fazendo e ainda fará em nossa vida. Aos olhos do Pai, você é uma filha, um filho querido, querida e extremamente precioso e preciosa. A cada dia Ele opera em meio às suas circunstâncias e seus desafios grandes e pequenos, para torná-lo cada vez mais parecido com Ele. Quando sentir-se tentado a alimentar pensamentos negativos a respeito de si mesmo e de seu futuro, lembre-se de que você está em obras. Deus continua trabalhando. E peça ajuda de Deus para confiar a Ele o resultado final. Pois Ele sabe muito bem o que está fazendo em cada um de nós. Em vez de voltar o foco para si mesmo, para si mesma e para suas imperfeições, limitações, levante os olhos para o Senhor e o adore, pois Ele tem um projeto sensacional em relação ao teu futuro. E tudo que Deus faz é muito bom, é precioso, é extraordinário. O quanto temos aprendido mesmo nesse tempo de pandemia que já leva mais de um ano nessa guerra travada cotidianamente. Mas o Senhor nos promete em sua palavra que Ele tem um futuro em que o bem é a nossa bandeira final, é a nossa vitória. Que Deus te abençoe e te faça enxergar que Deus tem o tempo em suas santas mãos e que hoje Ele está trabalhando ao nosso favor. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por mais um dia da nossa vida, da nossa história, por este desenho do futuro que lemos da Tua Palavra. Que o Senhor tem é um futuro de bem, mesmo que o processo seja dolorido. Pois não aprendemos em dias bons, aprendemos nas tempestades, nos vendavais, nas crises da vida. Somos aperfeiçoados para que sejamos cada vez mais melhores diante de Ti e diante dos homens. Eu olho para frente e vejo dias melhores. E isto não é um pensamento positivo, é fé no que o Senhor nos fala na sua palavra. E isso conforta e acalma o meu coração. Por isso eu te louvo por esse dia, em
nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima terça-feira. Beijo no coração. Seu amigo e pastor Ismael Miranda. A palavra para hoje está em Filipenses capítulo 4, o verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Nosso tema de hoje é pensamentos saudáveis. Meu querido, minha querida, pensamentos negativos vêm com frequência à mente. Volta e meia você se pega conjecturando a respeito de coisas ruins. E se isso ou aquilo acontecesse? Ou é a sensação de arrependimento que o leva a questionar cada decisão tomada? Há momentos em que a sensação é de que ninguém parece se importar com você, ou nada parece dar certo com a sua vida. Se você tem pensamentos desse tipo, saiba que eles nada mais são do que palavras proferidas pelo inimigo e não por Deus. Podemos refrear essas mentiras de Satanás, nos dedicando à oração, exercitando nossa fé e buscando conhecer a verdade registrada nas Escrituras. Quando enchemos a mente com a palavra de Deus, e mesmo com mensagens de pessoas nas quais o Espírito Santo habita, não deixamos espaço para outros pensamentos. Quando ouvimos louvor, músicas que glorificam ao Senhor, as ideias provenientes de Satanás não encontram lugar em nossa mente. Recuse-se a ouvir mentiras. Não alimente pensamentos fúteis ou tolos. Nem dê espaço para ideias que não glorificam a Cristo. Confie sempre na bondade do Pai Celestial, lembrando-se do que a Bíblia afirma em Isaías, capítulo 26, o verso 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Nós estamos no mês de janeiro celebrando o Janeiro Branco, que é uma alusão à saúde mental, o cuidado à saúde mental. Por isso é muito importante que tenhamos pensamentos saudáveis. Que tenhamos no dia de hoje esta graça de Deus de estarmos alimentados emocionalmente pela graça, pelo amor, pela verdade, pela alegria e pela esperança. Motivados em Deus, do que mesmo em tempos difíceis como estes que estamos vivendo, o Senhor é o nosso pastor, é o nosso cuidador, é o que está sempre ao nosso lado em toda e qualquer situação
e vai nos fortalecendo, e assim vamos vivendo um dia após o outro. Que nesta semana o Senhor guarde os seus pensamentos e você fique focado nas coisas, nas referências, nos modelos daquilo que é positivo, daquilo que produz pensamentos saudáveis. Que Deus te abençoe e te renove nesta manhã para mais uma semana de vitória, em nome de Jesus. Beijo no coração, seu amigo e pastor Ismael Miranda.